Bem-vindos ao Presidenciais 2016. Hoje é meu convidado Jorge Sequeira, candidato às eleições de 24 de janeiro. Olá. Olá, viva. É um gosto de estar aqui convosco. Obrigada. Como é que conseguiu reunir 7.500 assinaturas? Com dificuldade, tenacidade, gastando muitas solas de sapato, tentando persuadir, não, conseguindo persuadir pessoas e com uma resiliência indómita. Hoje a palavra-chave neste mundo, a resiliência, sabemos ultrapassar as adversidades. Foi isso que nós fizemos, persistir, insistir. E as pessoas não dão a sua assinatura de ânimo leve. É difícil, ao não é? Contrário Muitas condicionantes até para validar as próprias assinaturas. Exato, mas as pessoas pensam, se fosse só para fazer, qualquer um assina, desde que isso não implique pagar nada, desde que isso não implique ter que ir ao registro de qualquer coisa. Mas as pessoas têm um enorme receio em assinar. Eu reparei, e esta caminhada também tem sido interessante por isso, uma certa iliteracia por parte das pessoas. Eu não estou a falar de pessoas de estratos, digamos, socioacadémicos mais inferiores, desde o doutor à pessoa mais humilde. Eu vou assinar isso, e para quê? É melhor não, é melhor não. E não teve dificuldades na validação por parte das juntas de freguesia que tenham dificultado algum desse processo? É assim, dificuldades tive sempre e vou continuar a ter, mas esta candidatura prefere focar-se não nos problemas, mas nas soluções. Porque se eu trouxesse para dentro deste estúdio os problemas que tive, os problemas que o país tem e que poderá vir a ter, tinha que trazer um caminhão da TIR com dois reboques que não conseguiam entrar aqui. Por isso prefiro trazer a minha malinha de soluções, que é mais otimista num país que carece de algum ânimo e de algum entusiasmo. Porquê é que acredita que tem melhores condições para vencer Marcelo, para não impedir a vitória de Marcelo do que outros candidatos e eu que estão acho na corrida? que, sem colocar aqui nem Marcelo nem os outros, a minha candidatura não é contra nenhum dos outros 9. Antes, pelo contrário, felicito genuinamente todos os 9 candidatos. São homens que saíram da sua zona de conforto, são homens que arriscaram bastante na vida para estar aqui presentes, são homens, pelo menos 9 deles, que vão perder e que vão ter alguma dificuldade em lidar com a derrota, como eu vou ter também, não há heróis nesta vida. Embora seja mais perspectivável que eu perca do que, por exemplo, o professor Sampaio da Nova ou a doutora Maria de Belém. Mas não estou contra nenhum dos candidatos, o que eu estou claramente nem diria contra também, por isso parece que eu não quero que a minha candidatura seja encarada como um clarim de revolta. Vem aí o novo Zorro, que vai ser o justiceiro do mundo, de todo. Não é um clarim de revolta, são mais umas campainhas que tentam fazer umas cócegas no cérebro das pessoas, para que elas pensem que há outra oportunidade de se fazer democracia neste país. A democracia, quando só contempla a dimensão partidária, é coxa. É muito coxa, porque a democracia contempla os partidos, muito bem, mas contempla também a opinião crítica, sadia e capaz dos cidadãos que não estão filiados. Mais de 99% das pessoas não estão filiadas em partido nenhum. O que é que falta em Portugal, ou no sistema político português, para que um candidato independente, como é a sua candidatura, consiga realmente ter alguma hipótese numa candidatura desta natureza? Primeiro, havia de ser claro que um candidato muito mais reconhecido na sociedade do que eu, mas não veio. Não chegou à frente. Mas mesmo quando isso aconteceu, por exemplo, com o Fernando Nobre, também não conseguiu a vitória. Não conseguiu a vitória, mas teve uma votação digna e digamos que foi um fogacho de esperança, porque era um homem que tinha uma obra conhecida, até uma obra, enfim, altruísta, não governamental, amigo, de salvar pessoas pelo mundo. Mas também não conseguiu. Não conseguiu, mas há de chegar o dia, e ainda bem que nesta eleição há pelo menos 1 ou 2 homens que estão a tentar novamente, porque parece que aqui um fenómeno de esquizofrenia, ou seja, em que toda a sociedade clama por uma maior participação dos cidadãos, e quando esses cidadãos não se chegam à frente, ou seja, não se atravessam, e quando há depois 2 ou 3 que o fazem, a sociedade rejeita-os. Não entendo, e sou psicólogo, até usei a palavra esquizofrenia. Somos muito conservadores ainda. Muito bem, acho que a Márcia usou as palavras certas. Somos muito conservadores. Quando nós perguntamos quem é que gostaria da mudança, toda a gente levanta o dedo, eu. Todos clamamos por mudança e depois perguntamos, e quem quer mudar? Fica tudo a olhar. Fica tudo a olhar. Porque somos conservadores, como diz a Márcia, ou seja, mas eu pergunto, o que é que nós queremos conservar?
queremos conservar a saúde como está, queremos conservar, digamos, o espectro político-partidário decrépito como está, que não seduz pessoas para votar, queremos conservar a justiça que não temos, queremos conservar a economia que está no fundo da Europa, a quem tristemente chamam lixo. A economia tem nomes tão bonitos, break-even, cash flow. Eu choca-me tratarem um país como lixo quando eu olho pela rua e vou porque, enfim, eu passo tempo nas universidades, nas empresas, em associações cívicas. 30%, 40% da minha atividade é não remunerada, porque simplesmente acho que tenho que dar alguma coisa por este país, na medida das minhas possibilidades. E quando vejo que, de facto, ninguém quer a mudança. Ninguém quer a mudança, ou seja, estamos a conservar o que deveria ser de rejeitar. Se nós tivéssemos índices de confiança elevados, se tivéssemos muito dinheiro no bolso, aí valia a pena, vamos conservar isto que temos, mas esse conservador. Mas penso que pode haver alterações e estou bastante convicto que as pessoas irão, digamos, pôr pés ao caminho, sair da zona de conforto e tentar fazer aquilo que ainda não foi feito. Para quem não conhece Jorge Sequeira, o candidato Jorge Sequeira ideologicamente situa-se mais à direita ou à esquerda? Exatamente. Essa questão é uma questão que me deixa órfão. É muito triste. É muito triste. Não tenho esquerda nem direita e acho que se consegue viver bem sem esquerda nem direita. E eu acho que até represento a maioria dos portugueses que não têm esquerda nem direita. Aquele segmento de pessoas abaixo dos 30 anos, este discurso até é anacrónico. Esquerda e direita, eu quero lá saber. Eu quero é que o professor seja honesto, eu quero é que o senhor do talho me tire a gordurinha da febre para comer só o que é bom, eu quero é que o homem do autocarro, enfim, me abra a porta para eu entrar e ir para a faculdade. Mas essa dicotomia esquerda-direita não ficou um bocadinho mais evidente agora com esta solução de governo que temos? Sem dúvida. Pelo menos a sociedade parece ter novamente... Ou seja, há uma partidocracia que não reflete a democracia da cidadania, tantos dias. Ficou, sim senhora, o país ficou fraturado, a esquerda e a direita, mas eu digo que quer a esquerda, quer a direita, não reúnem em si mesmo, qualquer uma delas, a virtude. Portanto, é um candidato do centro, ou um candidato de todos? Não alinhado com a esquerda e a direita. Eu sou candidato da honestidade, do caráter, das contas em dia, de cumprir os compromissos empresariais. Sou candidato em que é a favor da responsabilização, a favor da criação de objetivos nas empresas. Deve haver uma monitorização desses objetivos, deve depois haver uma consequente avaliação de desempenho. Quem faz mais merece mais, quem faz menos merece menos. Acho que esse modelo que as empresas começam cada vez mais a fomentar nas suas práticas de gestão, devia ser também transportado para a governação, digamos, política, porque aí poderíamos alocar as responsabilidades às pessoas. E o que acontece é que, neste país, a culpa morre sempre solteira. E eu acho que, coitada da culpa que já tem tantos anos, era tempo de a casar. Tadinha, solteira há tanto tempo, vamos casar a culpa, vamos pô-la a assumir as responsabilidades que isso Como é que antecipa esta solução de esquerda que está a governar? Qual é a sua expectativa? Eu sou um otimista. Por normalmente confio nas coisas, confio nas pessoas, embora já tenha todas as razões para estar desiludido, porque confiei num partido que me atraiçoou. Eu estou a falar em termos genéricos, não a mim, mas a toda a população. Depois votei noutro com um fogacho de esperança que também me atraiçoou, depois votei noutro e depois deixei de votar. Não eu, Jorge Sequeira, estou a falar quase como ao cidadão de comum, porque as pessoas dizem, para que é que eu vou lá se o meu voto é inconsequente? Votar neste partido ou naquele vai dar ao mesmo. É isso que as pessoas sentem. Por isso, mas perspectivo, sou otimista, porque é tudo uma questão de confiança. Otimismo e confiança está sempre associado. E acha que António Costa ele será o seu principal interlocutor se for eleito candidato, se for eleito para Belém? Sim. Confia nas capacidades dele para levar esta solução avante? Eu confio nas capacidades dele, como confiaria nas do Dr. Pedro Passos Coelho, se tivesse sido ele o eleito. Eu não tenho qualquer estigma por qualquer um dos líderes à partida. Não sendo eu um não alinhado, seria um tratamento desigual dizer que acreditaria num e não acreditaria noutro. Isto ainda está
a começar. Antevê... A procissão ainda vai no adro. Eu só diria, em relação à procissão, é um bocado que país este, que tudo lhe fazem, que tudo lhe tiram e que assiste de joelhos já ao passar da procissão. Porque corremos o risco de ter um presidente, novamente, que vai representar uma das fações. Não é? Como tínhamos anteriormente. Tanto nos queixamos do último... Portanto, acha que este governo e outros correm risco, com, por exemplo, com Marcelo em Belém? Eu considero o professor Marcelo uma pessoa intelectualmente honesta, como qualquer outro dos candidatos. Agora, também não perspectivávamos que com Cavaco Silva, ele claramente, fundamentalmente na última fase do seu mandato, fosse claramente um presidente onde a falta de isenção foi notória. Até, digamos, correligionários da sua própria família política admitem que, de facto, ele... Nunca correremos esse risco consigo em Belém? Claro que não, até por causa... A melhor forma de prevermos o futuro é conhecermos o passado. E o meu passado é um passado da meritocracia. O que eu privilegio são pessoas que fazem. É importante acreditar, ter confiança, mas é importante fazer. Porque senão é só conversa. E palavras levam aos eventos. Eu tenho experiência. Muitas vezes perguntam, mas experiência em que partido? Experiência política? Nunca te vi em lado nenhum. Eu devo estar a alucinar, eu estou a ler a mente da Márcia. Tipo, não, mas eu acho que para ser presidente não tem que se ter experiência política. Aliás, tem que se ter experiência de vida. Tem que se ter experiência de vida. Aliás, o que é a experiência política? A experiência política será conseguir fazer aqui um toma lá dá cá, ter uma tolerância maior, termos uma certa forma diplomática de agir, termos, digamos, ser um bocadinho hipócritas e bater nas costas quando apetecer a esganar o pescoço. Muitas vezes... Uma postura institucional. Não, a postura institucional é defender com orgulho a instituição que se representa, mas muitas vezes, quando se diz que ele é político, significa que é assim um bocadinho hipócrita. É esta a ideia que passa. Eu, nessa medida, não tenho experiência política. A minha experiência política é das empresas, que tem que ser enorme em termos políticos, porque há uma empresa que não paga o que se comprometeu. Eu podia pegar o telefone e dizer assim, meu amigo, ou você paga ou está tramado. É o que apetece a nossas emoções. Mas eu tenho que ter uma atitude política perante esse cliente. Tenho que dizer, olha, veja lá, se paga, se não for este mês para o outro. Isso é uma dimensão política. Tenho que Vai falar... ter esse discurso com Bruxelas? Não pagamos, veja lá se tem alguma tolerância. Não, se o país viver momentos de dificuldade exacerbada e colocar em causa, digamos, aquilo que é, nem diria o mínimo, mas o aceitável para a condição de vida dos seus cidadãos, claro que eu terei a obrigação de fazer apelo a Bruxelas, não numa perspectiva de coitadinho, a puxar a manga do casaco da senhora Merkel, dê-me lá mais uns tostõezinhos, como se eu fosse... como se a presidência ou o país fossem uns arrumadores que estão à espera de uma moedinha, com todo respeito por quem vive dificuldade e tem que recorrer a essas situações, aqueles que o fazem por não ter oportunidades e por não fazer, claro que não defendo esse tipo de comportamento de uma forma genérica, claro que isso é política. Eu faço política com os meus alunos, não porque lhes vendo ideias políticas, mas, professor, eu não consegui entregar o trabalho porque a Joana está doente, não está nada doente. Veja lá se faz, eu podia dizer, se fosse cruel, chumbaste e acabou, não entregaste na data, e a gente tem que ser um pouco condescendente. Eu faço política sempre. Não faço política partidária, faço com as empresas, com o setor têxtil, com o setor dos calçados, com o setor da alta tecnologia, com a energia, com o petróleo. Eu trabalho com essas empresas e não trabalho lá porque tenho um cartão de partido. Por isso eu tenho uma experiência bem diferente. O que é que o fará dissolver a Assembleia da República? Que fará dissolver a Assembleia? Quando deixar de haver acordo de dissidência parlamentar, naturalmente, quando vir que eles não se entendem, naturalmente tem que se fazer eleições, porque o país não pode estar a viver numa instabilidade constante através da não promulgação de diplomas e de leis que são essenciais para, digamos, que a vida prossiga com normalidade, eu até diria, com rapidez, porque as decisões políticas são lentas, é um bocado como a justiça. Há um homem da Universidade de Harvard que se chama John Cottar, e perdoando-me o pretenciosismo de estar aqui a fazer esta citação, que diz: só há dois tipos de empresas, as rápidas e as falidas. E eu gostaria que Portugal fizesse parte das empresas rápidas, uma vez que o Estado, segundo determinado tipo de rácios, diz-se que está falido. Que está falido. Por isso tem que tomar decisões rápidas, não pode esperar que... Mesmo que não seja eleito à primeira volta, apoiará algum outro candidato numa segunda volta? De todo. Não é que não tenha simpatia por alguns, mas não vou apoiar até por uma questão de
digamos, de verticalidade da minha candidatura, porque eu tenho que perceber que não transporto apenas comigo as minhas ideias, mas também um conjunto de milhares de pessoas que me apoiaram, não só com as assinaturas, mas que defendiam claramente a defesa do mérito em detrimento dos partidos. E se eu votasse numa das fações, claramente estava a traiçoar essas pessoas. O setor financeiro vai continuar a ser um dos temas principais e um dos grandes desafios do país. Sente-se preparado e confortável com este tema? Sim. Então, aliás, acha que está preparado para vir dizer aos portugueses, como fez, por exemplo, Cavaco Silva, que podiam estar tranquilos com este ou aquele banco? Eu estou preparado para dizer que podem não estar tranquilos. Faria exatamente o inverso, porque ele, não estou a dizer que o tenha feito deliberadamente, mas mentiu. Vejam bem, um presidente que disse e fez isso, ainda é tido para muitos como estando nos píncaros da honestidade e da retidão. E um homem como eu que diz que diria a verdade, que de facto não está sustentável esse sustento financeiro, se calhar é visto às vezes de soslaio. Se calhar eu não tenho tanto perfil para presidente porque não sei mentir. Eu acho que se conseguisse mentir era considerado mais presidenciável, mas lamento desiludir aqueles que acham que é preciso usar esses artifícios para se conseguir chegar mais além na política. Tanto é que eu não pretendo fazer vida da política, eu gosto mesmo é de trabalhar. E, de facto, a questão dos bancos, que é central, estamos num canal aqui de economia, é determinante. Os bancos... Será o dossiê sobre o qual vai pedir logo de imediato informações ao Governo, quando chegar a Belém? Sim, o que eu tenho receio é que essas informações venham manipuladas, venham com os dossiês todos mal amanhados, perdoando-me o ligeirismo da expressão, porque, como disse o próprio Governador do Banco de Portugal, disse que os relatórios dos bancos pareciam um concurso de beleza. Isto dito pelo próprio, e ele disse isto, enfim, ponderando bem as palavras que diz, porque sabe a influência que tem nos mercados, porque fazia-se mais distribuição de dividendos com base no fazia-se mais make-up naqueles relatórios do que a vossa querida maquiadora aqui no vosso canal faz com os convidados que cá vêm, que tenta pôr um bocadinho mais de blush para que fiquemos mais atrativos. Falou aí no Banco de Portugal, concorda com a ideia de que os poderes do Banco de Portugal ou da supervisão financeira precisam de ser alterados para evitar situações como as do BES e do Banif? Eu não diria que é uma questão de poderes. Eu acho que as leis acabam por... Nós temos leis que cheguem, que sobrem, atrapalhamos-nos nas leis. As leis impedem muitas das vezes o desenvolvimento célere da economia num país. Claro que eu sou a favor da lei, do cumprimento da lei, obviamente. Não vivo, nem quero, nem gosto que vivem à margem da lei. Até me provoca uma certa urticária os fora da lei, aqueles que não cumprem os seus compromissos, que tornam a economia muito mais nefasta, que tornam uma enorme desconfiança nas pessoas. A desconfiança é o pior que ocorre na economia. Quando se desconfia de alguém, não se entrega a mercadoria ou entrega-se menos que o que se prometeu, não se paga a mesma. Por isso, as leis, regressando à questão das leis, existem. Agora é preciso fazê-las cumprir. E o que depois ocorre é que quando se manda isso para um tribunal, nós vamos ver quando é que acaba este cabo do BES, não é? Depois os tribunais não funcionam. E isso torna tudo muito complicado. Por isso, não é uma questão de lei, é uma questão daquilo que eu falei há pouco, rapidez na tomada de decisão acerca daquilo que possa estar mal. Isso é essencial, a rapidez. O Presidente da República tem os poderes constitucionais adequados, na sua opinião? Acho que sim. Eu acho que devia ter um bocadinho mais, não lhe posso responder agora, mas que bocadinho esse, e onde e quando. Eu acho que é uma figura que se deve respeitar. É o único português que é votado diretamente por todos os cidadãos. Enquanto que os portugueses votaram maioritariamente no PSD, o seu líder é o Passos Coelho, mas quem acabou por governar é António Costa. E alguns portugueses sentiram-se defraudados com este volte-face, com esta pirueta. E o Presidente da República não, é votado por todos. Por isso devia ser muito mais respeitado. E, lamentavelmente, aquilo que nós assistimos neste último ano ou dois foi que o professor Cavaco Silva, infelizmente para mim, porque me magoa, foi tratado quase como um anedotário daquilo que é Mas acha que ele não contribuiu para isso? Eu acredito que sim, mas se o Presidente não tiver um pouco mais de poder para ter legitimidade, para chamar o Governo e dizer assim, olha, venham cá, temos que resolver isto. E eu não quero que vocês depois vão dar aí uma conferência de imprensa a dizer que tudo bem
e depois não me passam um mínimo de cartão. Vocês têm que me dar contas a mim. É por isso que eu digo que serei um afável provedor do cidadão. Vou ouvir os cidadãos, mas não é ouvir os cidadãos, vou ouvir os cidadãos, vou à varanda, cidadãos, falem, não é uma caricatura das coisas. Vamos ver os enfermeiros e os médicos, as pessoas que trabalham na saúde e nos hospitais, criem aí um cluster desta área e vão-me entregar um caderno a mim, Presidente, daquilo que são os vossos principais anseios, o que é que vocês fariam se mandassem, mas façam contas também. Entreguem-me a mim isso. Que é para quando eu falar com o Ministro da Saúde, dizer assim, Sr. Ministro, você tem a capacidade executiva. Eu confio em si. Aliás, confio em todos. Mas da mesma forma que confio em si, também confio nas pessoas que mais de perto vivem a realidade da saúde. Por isso, você faz o seu programa de governo, com certeza que sim. Eu terei todo o gosto em lê-lo. Mas gostaria que incluísse estas opiniões aqui, porque me parecem válidas, até porque o Presidente tem assessores para todas as áreas, da educação, da saúde, da justiça, sim, e por aí fora. E depois a cara tinha que bater com a careta, a não ser que o Ministro da Saúde dissesse: caro Presidente, é absolutamente inviável a aplicação destas medidas, mas tinha que me justificar. Porque é que isso acontecia? E da mesma forma que os outros sabiam dizer, olha, que isso não se pode justificar, ou porque não temos dinheiro, ou porque tínhamos de fazer mais 10 hospitais, ou porque tínhamos de mudar todo o sistema que ia paralisar a operatividade das coisas. Qual vai ser a sua primeira visita de Estado? Já pensou? A minha primeira visita de Estado, enfim, politicamente correto para mim seria dizer que ia ao Brasil ou aos países de língua portuguesa, que eu tanto adoro, já estive nesses países, sem pretenciosismos. De facto, conhecer mundo, eu não sou um turista, sou um viajante, já estive em mais de meio mundo, já percorri mais de 110 países. Digo isto porque, de facto, é a missão da minha vida, é conhecer o planeta onde vivo e queria morrer conhecendo todos os países. Estou a tentar fazer por isso. E conheço os países reais. Não Portanto, a primeira visita de Estado será a um em que ainda não, mas que gostava de ir, ainda não carimbou o passaporte. Mas claro que as nossas visitas de Estado não devem estar ao serviço das intenções pessoais do candidato, neste caso, se fosse Presidente. Mas acho que o Japão é um país interessante, primeiro porque também tem uma cultura portuguesa. Depois porque tem uma cultura de rigor. Eu gosto muito daquelas coisas dos Lean, dos Sigma, dos Kaizen. Eu sei que a maior parte das pessoas não sabe o que é, mas é tornar as coisas mais eficientes, as coisas mais eficazes, ponderar todas as decisões, avaliar. Tenho um compromisso enorme nas empresas. Eu acho que o modelo não pode haver esta dicotomia entre esquerda e direita e depois dentro da esquerda ainda há mais divisões entre eles. As empresas acho que já estão a progredir num caminho em que já não há, digamos, os patrões e os empregados. Claro que continua a haver, mas esta ideia de compromisso, por exemplo, na Alta Europa, que quer os colaboradores, quer os seus dirigentes, acabam por se sintonizar em convergência. É por isso que um dos princípios da minha candidatura é convergência na ação. E quem vos diz isso não é um homem... Eu sou empresário, tenho meia dúzia de colaboradores, mas tenho mais patrões do que colaboradores, porque eu amanhã vou trabalhar numa empresa, eles são meus patrões, eles exigem de mim, eles querem que eu, digamos, consiga entregar aquilo que foi prometido e tenho entregue, não é? Ao contrário do que acontece com o Governo, que não tem entregue aquilo que prometeu aos seus cidadãos, como é sabido. Qual é a sua opinião sobre os conselheiros de Estado que já estão nomeados e que perfis lhe faltam à mesa? Eu acho que os conselheiros de Estado, os perfis que faltam à mesa são fundamentalmente, por exemplo, um homem como o Steve Jobs ou como o Bill Gates. Esse já não pode chamar para o Conselho de Estado. Eu estava a dizer em termos abstratos, homens que tenham uma elevada... Por exemplo, eu estava a dizer, o Steve Jobs já faleceu, como é sabido, obviamente. Mas, por exemplo, um homem genial que não podia dar aulas numa universidade em Portugal, porque não tinha, digamos, o famoso canudo. O Bill Gates, o segundo ou terceiro homem mais rico do mundo, também disse à escola que não era essa a opção de vida dele. Eu acho que, e dei estes dois exemplos, são ícones mundiais de bem fazer, que mudaram a história da humanidade. Portanto, quer self-made men, mas não é... à sua mesa de conselheiros. Eu acho que nada mais prático que uma boa teoria. Ou seja, nós também temos que ter um planeamento estratégico, temos que ter uma matriz conceptual, temos que ter uma ideia para o país, temos que pôr isso em objetivos, temos que depois fazer esses objetivos em cascata, ou até melhor, temos que pôr as pessoas a dizer o que faziam
e depois fazer subir os seus anseios para quem dirige contemple esses anseios em objetivos, em princípios operacionais e depois em estratégia. Porque assim conseguimos comprometer as pessoas no processo de tomada de decisão. E isso é que está na origem da minha candidatura, comprometer as pessoas. Por isso é que o slogan desta candidatura é Portugal somos nós, não são eles. Os políticos, o chefe, o pai, a mãe, o polícia, não, Portugal somos todos nós. Se este país é bom ou é mau, é graças a todos aqueles que nele habitam. Não podemos de todo tirar a água do nosso capote e passarmos a vida no café a culpar os outros. A culpa, como disse, não pode morrer solteiro. Muito obrigada e boa sorte para a campanha. Foi mais um Presidenciais 2016. Voltamos com outro candidato.